Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu quero começar sabendo de vocês, se vocês assistiram às aulas que foram sugeridas, o que vocês acharam, se elas foram esclarecedoras. A estratégia que eu utilizei foi a seguinte, de nós assistirmos às aulas e essas aulas pudessem nos orientar em relação aos exercícios que eu iria propor. Eu propus alguns, ainda bem que a Jéssica disponibilizou lá no grupo algumas resoluções que foram feitas pela Maria Cláudia, que foi a monitora do período do ano passado, né? Então, eu achei que foi muito bom. Eu também estou fazendo, falta uma ou duas para mim. Acho que amanhã mesmo eu vou estar disponibilizando para vocês a minha resolução daquelas questões, tá bom? Mas eu espero que vocês estejam conseguindo fazer. E uma coisa importante que eu gostaria que vocês percebessem, e isso nos vídeos, né? De que a ciência converge quando o limite do termo geral existe e é finito. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Se a sequência converge, significa que os termos da sequência estão indo para um valor fixo. Esse valor é muito bem determinado. E aí, ali, como nós estamos falando de sequência, valem todas as propriedades de limite. Se o limite existe, a sequência converge para aquele limite. Tá bom? O Gabriel disse aqui assistir às aulas, mas não consegui fazer os exercícios. Só com o conteúdo passado lá. Ah, sim. Então, Gabriel, isso aí vai acontecer sempre, porque há um descolamento natural entre o conteúdo e, às vezes, os níveis dos exercícios. Então, por exemplo, é porque o que acontece é que você pode ter esbarrado em algum conhecimento lá do cálculo 1 que fugiu um pouquinho a mente. Tá bom? Mas isso é normal. Eu vou enviar para vocês a minha resolução. Já tem a resolução da Ana Cláudia, da Maria Clara. Maria Cláudia. E vamos ver um dia. Na minha eu faço alguns comentários. E aí, depois disso, se a dúvida persistir, Gabriel, aí a gente, qualquer coisa, grava uma aula em cima dessas resoluções. Tá bom? O que é para vocês? Gente, está travando alguma coisa? O Leonardo pediu para... Léo 2012. Eu vou lá para adicionar o Leonardo. Só um minutinho, gente. É rápido. Um minutinho. Léo 2012. Pronto. Já adicionei o Leonardo, tá bom? Tá bom. Ok. Bom, alguém comentou no chat aqui que estava travando. Alguém pode confirmar para mim? Para mim não tá travando. Não? Quem que está falando? Então, tá um pouco.
Eu não sei dizer se é o... Porque a internet eu acho que não está ruim, não, porque tá... para mim não tá, mas eu não sei. Vocês vão me dizer aí se... À medida que for passando a aula, vocês vão me falando, tá bom? Beleza? Qualquer coisa, eu utilizo o fato de falar um pouco mais devagar, para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade aí. Agora Bom, já mas aí melhorou um voltando pouco, né? lá. Oi? Agora Pode parece que já falar. melhorou. Ah, ok, Gabriel. Gabriel, você conseguiu entender o que eu te falei? Consegui, então, beleza. Depois eu vou dar uma Então, olhada na resolução que mandaram no grupo também. sim, mas o que eu vou fazer é o seguinte, tem uma questão que eu estou fazendo, deixa eu só... Eu coloquei ela para lá, mas tem uma questão que eu acho que é a 4D. Uma que tinha assim, 1 mais a sequência, né? É 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais... Essa sequência continua até N. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais até N sobre N. E quer saber se essa sequência converge ou não. Aí essa questão foi a única que eu ainda não terminei de fazer. Ela tem alguns detalhezinhos que eu não estou conseguindo enxergar ainda. Então, por esse motivo, eu ainda não enviei para vocês. Mas assim que eu terminar de fazer, amanhã eu digitalizo e posto lá no cigarro, tá bom? E aí, a partir daí, Gabriel, você dá uma olhada no que você fez e tenta acompanhar a minha linha de raciocínio. Depois que vocês me disserem, agora os que você propôs, nós entendemos. Aí é que eu vou começar a selecionar alguns de lá da lista mesmo, para para vocês fazerem em grupo, aí valendo nota. Mas a nota, valendo nota, é só depois que vocês me derem o sinal de que nós entendemos o que é para ser feito, o que tem que ser feito. Tá bom? Outra coisa, eu gostaria que vocês me dissessem se vocês entenderam a ideia que é explorado no vídeo da Kétia Baroa, que diz a respeito de que uma sequência é uma função, onde o domínio da sequência constitui-se dos números naturais, pode ser números inteiros, né? E aí o que acontece? A função, ela é contínua, uma função ela é contínua. Mas quando você aplica a função só nos números inteiros ou nos números naturais, se vocês preferirem, a imagem da função para cada número natural é um ponto bem específico. Se é um ponto bem específico, você tem uma questão que vai de ponto a ponto, né? Então, eu gostaria que vocês me dissessem, eu entendi exatamente isso. Uma sequência é uma função onde o domínio dessa função constitui-se dos números inteiros. Pode-se dizer até que, na verdade, números naturais, porque a gente começa para N1, para N2, para N3, e assim por diante, assim sucessivamente. Ok? Essa parte vocês entenderam? Ou alguém quer que eu discuta mais alguma coisa? Manda um tinininho aí no chat, ou não. Ou se tiver, vocês podem me interromper a qualquer momento, basta levantar a mãozinha aí, tá bom? Porque aí aparece para mim quem que é que está querendo a Éder. Pode falar, Éder. Ô, Nilton, diz o seguinte, que na função contínua, o domínio dela vai dar o número, certo? Sim, sim. Natural. Sim. E aí, pelo que eu entendi, que ela explicou, é que também a função vai convergir para o número natural, se ela for convergente, é isso? Estou certo em pensar assim? Você está certíssimo, só que você está falando de algo que é um pouquinho à frente do que eu estou falando. E que é mais importante até que isso. Deixa eu tentar explicar uma coisa para ver se você entendeu isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer inicialmente é que uma sequência é uma função que vai dos naturais para os números reais. O domínio é um número real, o número natural, desculpa. Então, assim, você sabe a lei, vamos supor que a lei seja 2n.
Então, o n é um número inteiro, número natural. Se o n for 1, se é 2n, a imagem vai ser 2. Se o n for 3, então a imagem vai ser, eu falei 2n's, então seria 4. Uhum. Se for, por exemplo, se o número for 3, vai dar 6, porque aí é 2n. Certinho? Então, para cada n que é natural, que você entra na função, você tem uma imagem que é um número real. Isso é uma sequência. O que eu quero que você entenda é que muito diferente das funções normais, você tem todos os pontos ao longo de uma curva, concorda? Sim. Porém, quando você está falando de uma sequência, ela é algo discreto, ela pula de um ponto para o outro. Você não pode ligar de um ponto para o outro. Tá. Então, basicamente é isso. Aí, o que você falou é exatamente uma coisa que é extremamente importante. Lá se comenta sobre uma das propriedades que a gente pode usar, são as propriedades. Isso vale agora também, Gabriel. Presta muita atenção nisso. Como você vai avaliar se uma sequência converge ou não? Você estuda o limite do termo geral da sequência. Estudar o limite, então, a gente pode usar as mesmas regras de limite que nós aprendemos lá no cálculo 1. Vale o teorema do confronto, vale L'Hopital. Só que quando a gente estuda limites, a gente estuda aproximações. E a aproximação só faz sentido quando você tem algo contínuo. Porque aproximar significa você aproximar de um lado e do outro. Você não tem como fazer isso num ponto. Então, por isso que a gente faz é o seguinte, você está querendo estudar uma função, uma sequência. Então, você associa a essa sequência, você associa uma função, que tem a mesma característica que ela. Essa função tem que passar por todos os pontos da sequência. Ao invés de você estudar a sequência, você estuda a função que contém todos os pontos da sequência. E aí o que acontece? Se o limite da função existe, então o limite da sequência também existe. Foi isso que a Katia Baroa quis dizer. Você entendeu, Éder? Então eu entendi o seguinte, a função contínua, ela passa por vários pontos, certo? Sim. Como você diz, para formar até uma curva. Sim. E o que você pode usar do limite da função, igual você pode usar no limite da sequência, é que os pontos que a sequência vão te dar também estão naquela função. É exatamente essa a ideia. Ah, tá. Você usa a função para estudar o limite da sequência. Tipo assim, todos os pontos da sequência estarão naquela função, mas nem todos os pontos daquela função coincidirão com aquela sequência. Exatamente. Entre um ponto e outro da sequência, existem infinitos pontos da função. Sim. Que não estão na sequência. Certo. E detalhe importante também, a função, ela não é única. Porque, vamos supor, vou te dar um exemplo. Imagine uma sequência cujo termo geral seja 1 sobre n. Uhum. Então, para n1, você tem 1 sobre 1. Para n2, você tem 1 sobre 2. Então, ela pula. O A1 vale 1. E o A2 vale meio. Certo. Na sequência, não tem ninguém entre 1 e meio. Na sequência, não. Mas você pode escolher uma função que tem uma característica muito parecida. A sequência é 1 sobre n. A candidata natural seria 1 sobre x. Uhum. Aí, se a candidata... eu já adicionei o Tales. O Tales já foi adicionado. Com esse é meio mesmo. Ô, Tober, dá uma pergunta para ele, para mim, por gentileza, que eu já adicionei, até eu mandei uma mensagem para ele. Adicionado. Se não foi, eu verifico lá. Faz esse favor para mim, Tober, por favor. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que o Tober falou aqui. Tá, depois você me avisa. Éder, então é o seguinte,
Então, se você tem uma sequência 1 sobre n, com o termo geral 1 sobre n, e você escolhe uma função contínua 1 sobre x, observe que 1 sobre x é mais amplo do que 1 sobre n, porque 1 sobre x contém todos os pontos de 1 até meio, mas 1 sobre n não. Percebe isso? Então, estudar a função contínua é o mesmo que estudar a sequência. E é mais fácil, porque se eu vou estudar a função, na função eu posso usar limite, eu posso usar teorema do confronto, eu posso usar L'Hopital, posso usar várias coisas. Entendeu? Foi isso que a Kétia Barão quis dizer. Tá bom? Adiciona a Mariana Moreira. Vou adicionar lá. O que eu notei de... também? Nossa, tem várias pessoas que estão pedindo aqui para adicionar. Me dão só um minutinho, que são vários que estão pedindo para adicionar a Mariana, o Clisma. Vou lá, então. Só um minutinho, tá? Mariana, o Clisman. Adicionei. Olha. Hotmail. A Mariana já conseguiu entrar, Mariana? É porque já... Deixa eu ver aqui. Mariana deu certo. Cadê o Clisma? Conseguiu entrar? Lá fala que o Clisma e a Mariana já estavam adicionados. A Mariana deu certo. Falta o Clisma e o Thales. Eu não vi o Thales ainda aí. Será que o Thales conseguiu? Tober, o Thales te respondeu? Pode falar, Éder. Pode abrir o microfone. A dificuldade que eu senti aqui foi como tratar os limites, que além de fazer tempo que a gente não mexe com isso, né? Que as outras matérias não estavam contemplando essa parte. Também eu vi que esse teorema do confronto pode ser que eu conheça, mas não com esse nome. E a regra de L'Hopital, eu não lembro de ter aprendido no cálculo 1, não. Então, na verdade é o seguinte, essas regras foram vistas no cálculo 1. Mas eu vou tentar te ajudar. Não sei se eu vou conseguir. Tem um quadrinho aqui, eu te explico daqui a pouquinho, tá bom? Não, até que a regra de L'Hopital eu já corri atrás, já entendi. Só do confronto, que pode ser que eu não lembro com esse nome. Então, mas pode ser que você estudou com quem? Com o Hélio ou com o Monticelli? Foi o último semestre do Hélio, lá depois ele foi embora. Ele não falou teorema do sanduíche, não? Não, acho que não. Porque pode ser o nome, pode ser teorema do confronto ou sanduíche. Tá, mas aí quando eu for fazer, vai sempre cair nisso? Ou confronto, ou L'Hopital? Não, não. É assim, você sempre vai calcular o limite. Sim. Se o limite existe e é finito, então é porque a sequência vai para aquele número. Certo. Agora, o problema é que tem algumas que você nem consegue, você precisa utilizar algumas técnicas, que é o teorema do confronto, por exemplo, é uma delas. Sim. O teorema do confronto, eu preciso escrever, que é o seguinte, você tem que ter 3 sequências e conhecer os termos gerais de cada uma delas, certo? Mas de tal forma que você tem, por exemplo, AN menor que BN, menor ou igual,
e menor ou igual a CN. Ok? Certo. Então, você tem 3. Você sabe que uma é menor do que a outra. A N é menor ou igual a BN, que é menor ou igual a CN. Uhum. E aí você sabe o limite de AN e de CN. Você sabe que o AN vai para, por exemplo, M, o AN vai para L e o CN vai para L. Então, pela regra do sanduíche, pela lei do sanduíche, ou do teorema do confronto, implica que o do meio, que está sendo compactado, está sendo... Por isso que a gente fala sanduíche, é sanduichado, né? Está sendo espremido ali, obriga com que o limite de BN também vá para o mesmo número, L. Ah, tá. Então, você quer ver um exemplo? Tem uma questão que ela é feita por... Eu vou tentar lembrar. Deixa eu só... Antes de eu te responder isso, Éder, só um minutinho. Tá. O Thales conseguiu entrar? Então, Nilton, eu tô falando com ele aqui, falou que não apareceu nada não, mas é porque eu acho que na sala aqui o e-mail que tá cadastrado dele tá .com.br. Acho que quando ele foi fazer o siga dele, ele foi sem querer. Mas é .com, entendeu? Então, deixa eu só verificar. Você colocou o... O e-mail dele eu pus no chat. Ah, tá. Ah, pode ser isso. Tava vendo isso com ele ontem, acho que o dele é o único na sala que tem .com.br. Eu acho que na hora de cadastrar ele pôs errado sem querer. Eu estou tentando achar aqui no chat. Ah, sim. É só .com, né, que você está falando, né? Isso. Eu vou verificar lá se o que está cadastrado é esse. Me dá um minutinho, pessoal, por favor, rapidinho. Eu vou... Ah, tá com BR mesmo, .br. Então, mas e aí? Agora... Eu vou ter que tirar ele primeiro, viu? Não tem como eu cadastrar ele se eu não excluí-lo. Ah, não, beleza. Eu falo aqui pra ele aqui. Então, só que eu não sei como é que eu excluo ele aqui. Deixa eu ver. Adicionar membro. Como é que exclui aqui? User equipe. Deixa eu ver aqui se... Thales. Thales. Bom. Adicionar membro. Tá com o BR. Se você tentar adicionar outra conta dele, .com, não dá não? Não dá porque não consta como ele aqui, você entendeu? Porque a hora que eu começo, aparece thaleszwz@gmail.com.br. Qualquer outro que eu tento não vai. Esse que eu estou tentando sem o ponto .br, ele não me deixa salvar. Eu já até entrei lá e removi esse Thales com um ponto .br. Uhum. Mas o que tem cadastrado é esse. Entendi. A não Vou falar ser, com ele aqui, então. a não ser que eu mande, mando um convite, alguma coisa. Se você mandar convite, eu acho que tem como ele entrar. Não sei se é isso. Deixa eu ver aqui. Tá.
Então eu vou... Parece que o Clisma também não tá conseguindo, não, Newton. Não. Aí você já aproveitar, pega o e-mail dele e já convida ele também. Se não é membro... Sabe o que é o problema? É que eu não sei onde que eu vou para fazer o convite, assim, entendeu? Eu vou tentar na própria aula aqui, né? Vamos ver. Tober, eu não sei fazer, cara. Infelizmente. Eu estou aprendendo a mexer nesse negócio. Não, beleza, eu falo aqui com ele, qualquer coisa ele... Você vai gravar a aula, não vai? Estou gravando. Então, qualquer coisa depois fica disponível, não fica? Fica. É porque eu vou entrar aqui depois no... Eu vou copiar o link e vou colar o link lá no cigarro. Beleza. Tá bom? Tranquilo, então eu falo com ele. Mas olha, tanto ele quanto o Clisma, quando eu entro aqui em gerenciar equipe, aparece o nome deles para mim. E eles estão, só que o Clisma também está como Clisma Cefete. Clismacefete@com. E o Thales também. Enviar mensagem, não sei se é... Deixa eu ver. Chamada de vídeo. Realmente eu não sei. E deixa eu ver se tem mais alguém que está falando alguma coisa aqui. Mostrar participantes. Bom. Tá. O Thales alterou no Siga, né? Você falou agora. Bom. A Kelly eu mando o link da está aula dando pra uma ele depois. sugestão aqui, olha. Para eles alterarem o e-mail dentro do cigarro. Eu acho que deve melhorar, né? Então, o Thales ontem, ele alterou ontem. No e-mail dele ele alterou. Tá. Mas não tem problema não, depois você vai deixar disponível o link, aí ele acessa lá no Siga. O Aurélio comentou aqui, baixe o Teams no PC, o Note, que pelo navegador trava. Será que é isso que estava travando aquela hora? Vocês estavam me falando, não? Aurélio, essa sugestão sua é para mim ou foi no geral? Isso aí no geral, para quem tiver com a internet meio lenta, no PC, no Note, ele roda mais leve. E quando você baixa? Sim, vai lá no baixar Teams no Google, né? Aí você baixa no PC ou Note. Ah, tá. E aí a possibilidade dele travar é menor. É menor, mesmo com a internet com baixa velocidade. Tá, beleza. E as aulas ficam todas salvas lá, só abrir o aplicativo no próprio micro, ou PC, ou Note, né? Ele já aparece a aula tudo lá, não precisa nem ficar entrando pelo link. Ah, tá. Já Não, mas fica aí salvo. vocês passam a ter acesso também ou não? Oi? Vocês também teriam acesso às aulas gravadas? Sim, fica salvo lá. Ah, entendi. A sua aula não, mas, por exemplo, a do Luizinho está salva lá. A do Luizinho ficou salva. A de hoje talvez fique salva também. Eu não vi ainda não. Tá, mas depois você me fala. Fala pelo WhatsApp aí depois, tá bom? Tá legal. Porque tem alguns detalhes ainda que eu estou apanhando. Aí o que vocês tiverem de dica, pode falar.
vai me ajudar e vai melhorar o nosso trabalho aqui, tá bom? Tá ok. Bom, então eu vou seguindo aqui, eu vou virar aqui e ver se vai dar para... Vamos... O Éder, vamos... O que eu estava te dizendo, não sei se vai ficar... Vamos supor que você tenha lá do cálculo 1 aqui. Uhum. Enxerga bem aqui? Tô enxergando bem. Beleza, então vamos supor que você tem uma função. O que eu quero que você entenda é que se você conhece o limite dessa daqui, olha, você conhece o limite dessa. Sim. Fx, quando, sei lá, o x vai para um ponto A. Suponha que isso aqui é L. E o limite de H de x, quando o x vai para o mesmo A, também é L, então esse daqui vai ter o mesmo limite. Limite de g de x, quando o x vai a A, também vai ser L. Ok? Sim. Entendeu o que é o teorema do confronto? Sim. Bom, isso é o que é o teorema, né? Agora, deixa eu explicar onde é que você pode usar isso. E aí, acho que a gente aproveita, porque o Gabriel também tinha mencionado a respeito do descolamento entre a teoria e a resolução dos exercícios. Vamos ver aí, Gabriel, se você se identifica nessa questão. Tinha alguma coisa desse tipo aqui, ó. Cosseno ao quadrado de n sobre e elevado a n, se eu não estou enganado. É isso mesmo. Nos exercícios. Ok? Bom, quando você, se você olhar para essa questão, todos vocês conseguem perceber que o cosseno ao quadrado de n, o cosseno de n é uma função que vai desde -1 até 1, concorda? Sim. O cosseno ao quadrado, então, ele elimina a parte negativa. Ele vai de 0 até 1. Essa expressão, essa inequação, eu posso multiplicá-la por qualquer número. Se eu multiplicar por um número positivo, os sinais das desigualdades aqui permanecem iguais. Se eu multiplicar por um número negativo, os sinais vão inverter. Bom, eu poderia multiplicar tudo por 1 sobre e elevado a n. Como n é um número inteiro positivo, 1, 2, 3, 4, 1 sobre e elevado a n é um número maior que 0. Se ele é um número maior que 0, essa estrutura aqui, essa desigualdade, permanece com os sinais como estão. Então, vai ficar 0, menor ou igual, o cosseno ao quadrado de n sobre e elevado a n, menor ou igual a 1 sobre e elevado a n. Tudo bem? Vocês estão me entendendo ou não? Sim. Bom, se você olha no limite de 0, quando n vai a infinito, isso aqui, esse limite é 0, concorda? Eu tive que pôr uma caixa de sapato para segurar o quadro aqui. Ela mesmo... Vocês estão conseguindo ver aqui ou não? Não, embaixo eu não tô... agora... Aqui é a caixa de sapato que está segurando. Então, o limite desse 0, quando n vai ao infinito, é 0. E o limite de 1 sobre e elevado a n, quando n vai ao infinito, essa parte de baixo vai crescer muito. De forma que 1 sobre e elevado a n também vai a 0. Então, eu conheço o limite da primeira, que é 0, conheço o limite da terceira, que é 0, e são iguais. Então, me obriga a ter exatamente que o limite de cosseno
ao quadrado de n sobre e elevado a n também tem que ir a zero, pelo teorema do confronto. É isso que eu estava querendo te dizer. Ficou claro ou não? Agora foi Então. mais esclarecedor, Newton. Ajudou Oi? bastante. Ajudou bastante. Pô, que E bom, agora já Gabriel. tive uma noção. Então, o teorema do confronto é isso, Gabriel. É uma das técnicas que você pode utilizar para determinar o limite. Então, aqui você sabe que o limite do cosseno ao quadrado de n sobre e elevado a n vai a zero. Então, significa que o limite existe. Eu vou virar aqui para mim de novo, tá? Então, significa que o limite existe. Se o limite existe, nós estamos falando que a sequência converge. Ok? Ok. Gabriel, entendeu bem? Essa é a questão, Entendi, claro. Newton. Também enferrujado também, aí quando você faz o exercício, você já lembra um pouco melhor, né, como que faz. Com certeza. Éder, entendeu? Sim, eu queria só que você fizesse a passagem de novo quando você, no último termo lá, 1 sobre e elevado a n, Sim. Eu vou voltar da para onde saiu? Isso. Não, esse termo aqui? É. Não, é porque eu tinha esse termo na sequência, concorda? A Ah, tá. sequência é cosseno ao quadrado de n sobre e elevado a n. Ah, tá. Beleza. Lembrei. A única coisa que eu sei, Éder, é que cosseno ao quadrado de n, ele está entre 0 e 1. É. E aí eu faço aparecer essa estrutura que compõe o termo geral. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Multiplicando a estrutura inteirinha dessa desigualdade por 1 sobre e elevado a n. E uma coisa importante que você precisa entender é que essa estrutura, esse termo que eu estou multiplicando, 1 sobre e elevado a n, é positivo. Por ele ser positivo, então os sinais da desigualdade, eles não se alteram. Uhum. Por isso que eu posso assegurar isso aqui, ó. Zero é menor ou igual ao cosseno ao quadrado de n sobre e elevado a n, menor ou igual a 1 sobre e elevado a n. Esse limite eu conheço, vale zero, quando n vai a infinito. E o limite de 1 sobre e elevado a n eu também conheço, vai a zero. Pelo teorema do confronto, a parte do meio também terá o mesmo limite. É exatamente isso. Entendi. Beleza. Entendeu ou não? Aham, bem melhor. Então tá. Bom, então basicamente era isso. Agora, o que é importante vocês entenderem lá da aula, tanto da Kétia Barua quanto do Cláudio Possani, é exatamente o fato de que as palavras-chave são, na verdade, convergência e divergência. O que nós estamos buscando é a convergência de uma série. De uma série, não, desculpa. De uma sequência. Ok? E eu espero que tenha ficado bem claro lá. Se a sequência converge, ela converge para um certo número. Uhum. E é exatamente o limite do termo geral. Se você calcula o limite do termo geral, quando n vai a infinito, se esse limite existe, é para onde a sequência está convergindo. Bom, basicamente era isso. Das aulas, o mais importante é isso. Aí lá o Cláudio Possani, ele fala sobre as propriedades dos limites, de sequências. A Kétia Barua também faz, entretanto, ela vai fazendo as demonstrações, que eu já tinha falado para vocês, que não era necessário que vocês se atessem às demonstrações, não. Porque o objetivo nosso na verdade, são as aplicações que vão vir ainda. Nós vamos gastar menos tempo nessas demonstrações, porque o objetivo não é o objetivo primordial do curso de Engenharia Civil. Tá bom? Que mais? O que a gente podia comentar a respeito de lá? Basicamente é isso. Dessas aulas, né? Porque depois nós vamos entrar em série. Outra coisa, para a gente fechar. Lá chega a se falar também sobre um teorema importante, isso é um teorema importantíssimo.
toda sequência que converge é limitada. Isso é muito importante. Só que só vale a ida, a volta não vale. O que eu quero dizer com isso? Toda sequência que converge é limitada, mas nem toda sequência limitada converge. Isso é importante. E eu vou voltar aqui para o quadro novamente, e eu gostaria de chamar atenção a respeito disso. Vamos aproveitar o momento aqui. Me perdoem aí o grau de improviso, mas é o que eu tenho aqui em casa no momento. Tá bom? Bom, deixa eu ver. O quadro está bem visível. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. No material, no vídeo exposto lá da Kétia Baroa, ela comenta que o limite, nós temos uma sequência, eu posso expressar a sequência num plano cartesiano, onde eu tenho o domínio é a variável n, e o eixo y é a índice n. Se a sequência converge, ela converge para um certo limite. Então, eu vou colocar aqui o limite aqui, ó. Limite L. E eu vou representar os pontos da sequência em vermelho. Então, suponha que para N1, o meu A1 esteja aqui, ó. Então, aqui é o meu A1. Para N2, o meu A2 esteja aqui. A2. E aí, essa sequência vai ter um certo comportamento. Mas o que eu quero que vocês entendam é que se ela converge, ela tem que ir para esse limite. E aí vai existir uma faixa em torno desse limite. Essa faixa vai ser dada por um epsilon. Eu posso ter um limite mais epsilon e um limite menos epsilon. Aqui um menos, tá bom? E de forma que nós teremos uma pequena faixa em torno desse limite. E se a sequência converge, vai existir um certo número, um número qualquer, a partir dele, os pontos da sequência entram nessa faixa e não saem nunca mais. E o que eu gostaria que vocês notassem é que essa faixa, ela pode ser tão pequena quanto eu queira. Basta manipular o epsilon. Eu poderia trabalhar com epsilon 0,00001. E aí essa pequena faixa se estreita. Fica muito pequenininha. E aí esse n pode vir para cá, mas se a sequência converge, ela entra ali e não sai mais. Se ela entra na faixa e não sai mais, significa que ela ficou aprisionada por essas duas faixinhas ali, né? O limite inferior e o superior. Então, se ela ficou aprisionada, a gente diz que a sequência é limitada. Ela está aprisionada. Então, toda sequência que converge é limitada. Isso é extremamente importante. Toda sequência que converge é limitada. Agora, nem toda sequência limitada é convergente. Vamos dar um exemplo. A sequência cosseno por exemplo, cosseno de nπ. Para n inteiro. Se vocês tivessem n par, eu teria, por exemplo, cosseno de 1π. Vamos colocar o n varrendo aí. 1, 2, 3, 4. Se o n for 1, cosseno de 1π é menos 1. Se eu falo cosseno de 2π, aí é 0. Se eu falo cosseno de 3π, volta a ser menos 1. Se eu falo cosseno de 4π, volta a ser 0. E assim sucessivamente. Então, a sequência vai ficar indo menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. Ela ainda está aprisionada de menos 1 a 1. Entretanto, a sequência fica oscilando
de 0 para -1, de 0 para -1. Então, é um tipo de sequência que é limitada, mas ela não converge, ela diverge. Então, esse é um exemplo disso, tá bom? Então, o que é importante vocês entenderem lá é que toda sequência que converge é limitada. Aí alguns poderiam pensar assim, mas se eu já sei que a sequência converge, então qual a informação útil de dizer que ela é limitada? De fato, tem pouca importância isso. Mas, quando a gente avalia um outro teorema que diz que se a sequência é sempre crescente e limitada, então ela converge. Aí esse teorema é muito válido. Se eu sei que a sequência é limitada e ela tem um comportamento de sempre crescer ou de sempre decrescer, então eu sei que ela converge. Aí eu já sei características da sequência e consigo concluir se ela converge ou não. Então, se a sequência tem um comportamento de crescimento o tempo todo, a gente diz que uma sequência que cresce o tempo todo é uma sequência monótona. Lembre-se desse termo. E se uma sequência decresce o tempo inteirinho, ou seja, para todo e qualquer n que você considera, a sequência está decrescendo, então uma sequência monótona, decrescente. Então, se a sequência é monótona e limitada, então ela converge. Esse teorema é extremamente interessante e vocês podem utilizá-lo para resolver a questão número 3 da lista. Eu não pedi porque eu não tinha certeza se vocês haviam entendido isso na aula. Por isso que eu não pedi esses exercícios, não sugeri para vocês fazerem. Tá bom? Bom, então é isso. Disso vocês entenderam? Eu vou colocar aqui o chat aqui, vocês me falam se sim. Se alguém quiser comentar alguma coisa, é só abre o microfone ou levanta a mãozinha aí. O Éder está com a mão levantada? Éder, você está com a mão levantada mesmo ou não? Não, acho que é daquela hora. Agora eu não apertei nada, não. Não, então aperta a mãozinha de novo aí para você abaixar a mão. Ah, tá. Beleza. Estou apanhando aqui também. Breno, parece que eu vi o Breno, apertou e abaixou a mão? Ah, sim. Breno, beleza, então. Alguém mais quer me perguntar alguma coisa? Não? Abre o microfone. Ricardo. Ô, Newton, então a definição de sequência monótona é só se decresce, se é decrescente ou crescente, só isso, né? Isso. E assim, Eduardo, vai ter um momento que nós vamos utilizar o que decorre disso na matemática. Porque você concorda que se a sequência é crescente, todo termo sucessor tem que ser maior que o antecessor, concorda? Concordo. Bom, então eu vou voltar aqui para o quadro só para poder comentar isso que eu te falei. Se uma sequência vamos supor que você tenha esse comportamento aqui. Então, aqui está o A1, aqui está o A2, e aí, sucessivamente, aqui o AN, o próximo, AN mais 1. Então, se a sequência tem ela é monótona crescente, o que você observa matematicamente, Eduardo? Que o AN mais 1 é sempre maior do que o AN, isso para todo N. Essa informação ela é extremamente útil. Porque vai ter momentos que você vai ter que avaliar se uma sequência é monótona. E aí você fala assim, mas como é que eu vejo isso matematicamente? Se ela for monótona crescente, basta que você prove esta desigualdade. O A índice N mais 1 terá que ser maior que o A índice N. E se ela for decrescente,
assim, aí o que vai acontecer é que o AN, aí já é o contrário, né? Aí, nesse caso, o AN mais 1 tem que ser sempre menor que o AN. Isso para todo N. Entendeu, Eduardo? Entendi, sim. Valeu. Agora, existe uma outra forma de nós avaliarmos a monotonicidade da sequência. Pode ser por esses artifícios matemáticos, né? O AN mais 1, se ele é maior que o AN, para todos os valores de N, então ela é monótona crescente. Se o AN mais 1 for menor que o AN para todos os valores de N, então ela é monótona decrescente. Mas você pode fazer isso de outra maneira, sabe como? Lembra que nós sabemos lá do cálculo 1 que se você calcula a derivada de uma função e a derivada primeira da função é positiva o tempo todo, então significa que você tem uma função crescente. Se a derivada primeira é negativa, então a função ela é decrescente. Como eu havia falado com o Éder lá no começo da aula de hoje, que nós podemos associar uma função a uma sequência, ou seja, existe uma função que contém todos os pontos da sequência, então você quer estudar a sequência 1 sobre n, por exemplo. E aí você usa uma função muito parecida com ela, 1 sobre x. Os domínios são diferentes. O domínio de 1 sobre x é real, e o domínio de 1 sobre n é natural. Aí você tem a função e a sequência. Aí você vai lá e deriva a função. Derivou a função. Se você conseguir perceber que a derivada da função é positiva em todo o domínio, então é porque a função está crescendo. Se a função está crescendo, a sequência também está crescendo. Se você provar que a função tem derivada negativa em todo o domínio, então você está provando que a sequência decresce em todo o domínio também. Bom, essas eram as duas dicas. Não sei se ficou claro, Eduardo. Me diga aí se você entendeu ou não. Sim, ficou assim. Então tá. Pessoal, quando eu explico, não fiquem com vergonha de falar assim, olha, eu não entendi. Tá bom? Porque senão, às vezes, a pessoa fica assim, eu fiz a pergunta, ele respondeu, e de repente a pessoa ainda não entendeu e fica com vergonha de dizer assim, olha, continuo sem entender. Não tenha essa preocupação, é só falar, olha, beleza, melhorou um pouco, mas eu ainda não entendi muito bem, não. O Tober está com a mão levantada. E parece que eu vi mais um aqui. Pode falar, Tober. Ô, Nilton, quando você está fazendo o teste para ver se a sequência é monótona ou não, pode Sim. ter função que, por exemplo, ela, em algum momento ela é crescente, mas determinada parte dela ela decresce, depois ela volta a crescer. Nesse caso, tipo assim, eu queria saber se esse teste ele me garante que ela é 100% do tempo crescente ou decrescente. Esse teste garante, sabe por quê? Porque ele você está falando do que eu mencionei para o Eduardo? Isso. Da desigualdade? A n mais 1, por exemplo, no caso da crescente, o termo que vem depois, se ele for maior do termo que veio antes, do antecessor, é porque a sequência está crescendo. E o que garante por incrível, eu vou para o quadro, ainda está aqui o quadro. O que garante isso que você está falando está nesse para todo n. É isso que garante. Porque se você não tirar isso, tira essa condição para todo n, aí pode acontecer o que você falou. Dela ter regiões que tenha crescimento e regiões que tenha decrescimento. Uma vez que você disse que essa sentença é válida para todo n, e o n pertence aos naturais, então você está falando que o n é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, e ele vai crescendo.
1 milhão, 2 milhões. Então, se ele vale para todo N, essa sentença vale para todo N, não tem outro jeito, a sequência está sempre crescendo. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então, vale, desde que você não esqueça da parte mais importante, para todo N. Beleza, valeu. Bom, o Éder também está com a mão levantada aqui. Sim. Ô, Nilton, eu Pode queria falar. saber o seguinte, aquele epsilon lá que define o limite acima e abaixo do L que você colocou na outra vez lá, Sim. o que aquele epsilon significa lá? Eu não entendi muito bem a função dele. O epsilon, ele é um elemento de controle da... Você tem a faixa, certo? Sim, Você tem uma faixa muito estreitinha, porque o epsilon ele varia. Ele varia de acordo com o que você quiser. Você pode pegar ele tão pequeno quanto você queira, até um epsilon grande não faz muito sentido. Mas você pode pegar um epsilon muito pequeno, tão pequeno quanto você queira. Então você vai estreitando o epsilon e a faixa vai ficando cada vez mais estreitinha. Você entendeu? E aí o que Sim, acontece? Se a sequência converge, ela tem que entrar nessa faixa, mesmo que ela seja extremamente estreita. Ela tem que entrar nessa faixa e não sai nunca mais. Então o epsilon é um elemento de controle e ele depende exatamente do n. É a partir do ponto onde a sequência entra dentro da faixa e não sai mais. O que eu quero que você entenda é o seguinte: pode ser que a sequência entre nessa faixa no n igual a 10, por exemplo. certo. Aí, depois do n igual a 10, todo mundo vai estar dentro da faixa. Agora, se você vai e espreme a faixa e faz com que ela fique menor, muito pequenininha, o que vai acontecer? Pode ser que essa sequência não entre dentro da faixa a partir do n igual a 10. Ela pode começar a entrar lá no n igual a 50. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Você espremeu a faixa, você fez ela ficar cada vez mais estreitinha. Mais E próximo aí o do que L. acontece? O número a partir do qual a sequência entra dentro da faixa e não sai mais, ele ficou maior, mas ela ainda continua convergindo. E você me fez lembrar de uma coisa que é extremamente importante. Sabe o que é? Quando nós avaliamos o comportamento de convergência, eu não estou avaliando o comportamento de convergência para um n pequeno, não. Eu só me interessa saber como a sequência se comporta lá no infinito. Para um n muito grande, como que a sequência se comporta? Então, se ela tem um comportamento de convergência, essa convergência ela pode se dar a partir de n10, ela pode se dar a partir de n100, pode se dar a partir de n1000, 1 milhão, 1 bilhão, não importa. Lá no infinito, ela está entrando na faixa e não sai mais. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Beleza. Agora, tem mais gente com mão levantada aqui ou não? Deixa eu ver. Porque tem um aqui mais 21, mas não sei o que é esse mais. Não sei. Eu não chamei alguém ou não? Tem mais alguém que, se tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha aí para mim, que tem um mais 21 aqui, que eu não sei o que é. Esse mais 21 está no Eu rodapé acho da que sua é tela? o número de pessoas, não é? É o número de participantes que você vê aí na frente, mais 21 que você não vê. Então, mas então tem uma mãozinha levantada nela, né? Que eu Ah, não sei tá. o que é. Se você clicar nesse mais 21 ele não vai te mostrar? Eu vou clicar aqui para ver quem que. Não me mostra. Ué. Não me mostra, não. Ah, acho que é o meu aqui, professor, só que eu não sei O como é que eu Tuber tá com a mão desativo. Pera aí. levantada ainda. Fez igual eu. Então sumiu, beleza. E quem que é e quem? O Tober, você ainda está com a mãozinha. Não, beleza. Baixou. Mais alguma Agora foi dúvida? aqui. Mais alguma dúvida ou não? Só um minutinho, pessoal. Me dá um minutinho, por favor.
Desculpa, mas eu tive que... tinha uma pessoa que estava trabalhando, fazendo serviço aqui para mim, aí eu tive que ir lá só dar um tchau. Mais alguma dúvida, não? Agora, o vídeo com sua breve explicação aqui esclareceu bem. Ah, não, que bom, o Leonardo falou ali, né? Então, vamos deixar assim, combinado. Vocês tentam fazer os exercícios que estão lá. Eu, amanhã, até o final da tarde, eu acho que eu consigo disponibilizar para vocês a minha solução para essas questões. Talvez essa única aí que eu estou agarrando um pouquinho, senão a gente tenta depois, ou até ver se a Maria Cláudia conseguiu fazer essa questão no ano passado, né? Tá bom? E aí eu disponibilizo. Agora, eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte: essa questão das sequências, vocês entenderam? Porque se entenderam, o que eu vou fazer a partir de amanhã é sugerir os vídeos de séries. Aí nós vamos entrar em séries agora. E o que é séries? Séries são somas. E aí, só para vocês terem um pouquinho de noção, mas eu vou usar aqui muito rápido. Então, não será... É algo bem rapidinho. Quando nós temos uma soma, deixa eu ver se... Aí. Nós temos uma soma, imagine que eu tivesse aqui o A1 somado com o A2, somado com o A3, e aí isso vai crescendo. Isso aqui eu vou ter uma soma que eu vou expressar com esse símbolo aqui, o sigma, e aí eu posso colocar um índice, A índice I, e o I vai variar de 1 até infinito, por exemplo. E isso aqui é chamado de série. Então, série é uma soma. E aí o que a gente faz, e foi isso que eu tentei mostrar para vocês naquela folha que eu escrevi à mão e coloquei lá no grupo, é de que o que a gente faz não tem como calcular a soma infinita, porque a soma infinita não tem jeito. Se você pedir para um computador fazer uma soma infinita, o que vai acontecer? Ele não vai terminar nunca. O ciclo dele vai ser infinito. Então, ele não vai parar de somar, né? Então, não tem como a gente fazer. O que a gente faz é exatamente o seguinte: a gente cria uma sequência. E essa sequência está vinculada com essa soma. Aí, como que a gente faz? Eu digo que o termo S1 será o meu A1. O S2 vai ser o A1 mais o A2. O S3 vai ser o A1 mais o A2 mais o A3. E aí, o que nós vamos estar fazendo? Criando uma sequência. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Vamos estar criando uma sequência de somas. S1, S2, S3. E essa soma vai até a enésima soma. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma soma chamada soma parcial. Essa soma parcial, ela tem uma grande vantagem. Ela é uma expressão muito bem conhecida nossa, e aí essa expressão me dá a soma de finitos números. E aí você fala assim, mas você não queria, não era a soma dos infinitos elementos? Dos infinitos elementos aqui? Sim, nós queremos a soma dos infinitos elementos. Mas o que nós temos é a soma parcial, é uma soma finita. E aí avaliamos o limite dessa soma finita para concluir como se comporta a soma infinita. Então, quando nós vamos estudar séries, a gente vai querer saber se essa série converge. Lá no primeiro vídeo do professor Cláudio Possani, ele dá vários exemplos de séries, e algumas até interessantes. A maioria vinculada com a série geométrica.
E aí, as próximas aulas vão estar falando exatamente a respeito de séries. E sempre vai partir de uma série, de uma soma parcial. E aí, se você tem uma soma parcial, você tem uma soma finita, e essa soma finita te permite concluir se a sequência converge ou não. Vou dar um exemplo que eu já fiz, mas só para vocês verem se entenderam isso. Se entenderam, e aí a gente continua lá nos vídeos, né? Bom, se eu tivesse, por exemplo, algo desse tipo, ó, 1 mais x quadrado, mais... Isso vai crescendo. Será que existe alguma expressão matemática que me permita escrever essa soma infinita? Ou seja, essa soma aqui, olha, essa série, que é x elevado a, por exemplo, pode ser x elevado a n, n menos 1, com n começando de 1 e indo ao infinito. Se o n for 1, é x elevado a 0, e assim por diante. Será que essa série converge? Se ela converge, qual é a expressão que a representa? E aí, o que eu disse para vocês lá na folha foi exatamente o seguinte. O S1 vai ser o 1. O S2 vai ser o 1 mais o x. O S3 vai ser o 1 mais o x ao quadrado. Se eu for até o n, aí eu vou ter 1 mais o x ao quadrado, mais quem? O 1, 2, aqui o elevado a n, né? Na verdade, não é n, não. Para somar n, aqui 1, 2, 3. O número aqui em cima é 1 a menos. Então, vai até o x elevado a n menos 1. Aí eu tenho essa expressão que ela é fechadinha. Se vocês observarem essa estrutura, ela é uma estrutura de uma PG, porque o segundo termo é obtido do primeiro multiplicado por x, o terceiro termo é o segundo multiplicado por x, e assim por diante. Então, a razão é x. Então, o que nós fizemos? Multiplicamos essa estrutura pela razão que está aqui. X, Sn. Quando eu multiplico aqui por x, vai ficar x quadrado, x ao cubo, mais x elevado a n menos... Se eu multiplicar por x, dá n, né? X elevado a n. Certinho. E aí eu posso subtrair uma da outra. Se eu subtrair uma da outra, essa menos essa, eu já vou colocar, vai ficar Sn, 1 menos x. Quando eu subtraio lá de cima pela de baixo, vai ficar esse 1, vai sobrar, esse x cancela com esse, x quadrado cancela com esse, o x ao cubo está aqui entre os 3 pontinhos, e o x elevado a n menos 1 é o que vem antes do x elevado a n. Então, portanto, vai ficar 1 menos x elevado a n. Então, essa estrutura menos essa dá isso. Portanto, eu tenho a soma dos n termos, que vai ficar 1 menos x elevado a n sobre 1 menos x. É exatamente isso. Eu quero a soma infinita. Mas a única coisa que eu conheço é a soma dos finitos termos. E como é que eu descubro a soma dos infinitos termos? Aí eu vou utilizar aqui um pedacinho e vou finalizar em vermelho para destacar. Essa soma, em geral, infinita, será o limite da soma dos finitos elementos quando o n vai a infinito. Então, o limite de 1 x elevado a n, 1 menos x, quando o n vai a infinito,
que isso daqui vai ser exatamente 1 sobre 1 menos x, somente quando ocorrer qual situação? Que eu quero que vocês entendam que essa estrutura, para o limite existir, o x elevado a n, isso aqui tem que ir a zero. Essa estrutura tem que ir a zero. E ela só vai a zero, aqui, essa estrutura, precisa ir a zero. E ela só vai a zero somente numa condição. Qual é a condição? Somente, ela vai a zero, somente, vou escrever aqui, somente, se o módulo de x, vamos colocar que o número x seja, por exemplo, a dividido por b, seja menor do que 1. Por que que isso tem que acontecer? Porque, pensem bem, x elevado a n, se o n vai ao infinito, tudo vai depender, x elevado a n pode crescer demasiadamente, mas pode também ir a zero. Quando que ele vai a zero? Quando a sobre b tiver b maior do que a. Se b for maior que a, ou seja, se a parte de baixo dessa fração for maior que a de cima, isso significa que x elevado a n, quando o n cresce demais, o a sobre b vai diminuir, porque o b é maior. Mas isso só acontece quando o x for menor que 1. Agora, se o b for maior do que o a, então esse número será maior que 1. Então, se o b for menor, isso significa que o a vai crescer muito mais do que o b. E aí, o x elevado a n vai para infinito, então esse limite não existe. O que eu quero que vocês entendam é que essa estrutura aqui, que culmina nessa série, terá exatamente essa estrutura, 1 sobre 1 menos x. Ou seja, eu quero dizer que essa série converge para essa função nessa restrição. Ou seja, esse é o domínio de validade dessa igualdade. Eu só posso dizer que esta série é igual a esta função nessa condição. Ou seja, essa série converge para essa função obedecida a essa restrição. Ou seja, esse é o intervalo de convergência dessa série. É exatamente isso que nós estaremos vendo nessas próximas aulas do professor Cláudio Cossani e da professora Kétia Barô. Tá bom? Bom, basicamente é isso. Por mim, a aula de hoje, ela vem até aqui. Mas eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte. Vocês estão acompanhando bem as aulas do professor Cláudio Cossani e da professora Kétia Barô ou não? Porque o que acontece? Por que eu estou adotando esse material? Lá, os vídeos deles foram gravados em ambiente com iluminação adequada, com quadro certinho, com uma equipe filmando, e não tem esse improviso que eu estou adotando aqui agora. Eu só consigo fazer algo melhor se for gravado, mas mesmo assim, eu tentei já fazer lá no Cefet. Com a webcam de um computador, ou a webcam externa, que é o que eu estou usando aqui agora, quando você distancia, a imagem não fica tão boa e o som não fica com uma qualidade boa. Então, o que seria interessante é se o material de gravação tivesse um microfone adequado e uma câmera suficiente para poder fazer uma gravação no mínimo de qualidade. Então, por isso que eu vou optar por citar o vídeo dessas pessoas que eu estou mencionando. Não vou fugir muito do vídeo deles, porque senão fica muito, cada hora um vídeo diferente. Vocês podem assistir outros, se vocês quiserem. Mas eu estarei sempre indicando ou Cláudio Cossani ou Kétia Barô. Lá na Univesp, eles têm um curso inteirinho gravado. Então, nós vamos poder
utilizar o vídeo deles como apoio, tá bom? Bom, a minha aula encerra por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para mim? Ou queira comentar alguma... você tem... Newton, você tem vídeos onde tem resolução de exercício para indicar? Olha, Kellen, a Kellen me fez uma pergunta aí, que é se eu tenho alguns vídeos que tenha resolução de exercício para indicar. Kellen, sabe o que você pode olhar? Dentro do Cefet, eu acho que é em Curvelos. Eu não lembro a unidade que ela trabalha, mas eu não cheguei a olhar direitinho. É a professora, se você quiser, é a professora Rutieli. Eu vou escrever aqui no chat. Rutieli, professora Rutieli, tá? A professora Rutieli, aí, Kelly, o nome dela é assim. Ela me disse que ela tem um canal no YouTube e ela é professora do Cefet, Kelly. E ela disse que tem o cálculo 3 gravado inteirinho. E que o cálculo 4 ela ia começar a gravar. Eu não sei se ela tem algo de cálculo 4 lá. Eu imagino que não. Porque ela me disse que só tinha do cálculo 3. Mas não custa nada dar uma olhada lá. Tá bom? E os dela eu ainda não vi. Então dá uma olhada lá. Tá bom? Mas eu vou ficar de olho, Kelly. Eu vou tentar olhar. A hora que eu estiver estudando aqui, eu vejo se eu acho alguns vídeos. Pode ser que não seja do mesmo lugar. Tá bom? E aí eu te indico. Mas no momento agora eu não sei não. Beleza? Então tá. Mais alguma dúvida? Levanta a mão aí e me fala. Pode falar, Éder. Newton, é o seguinte, você pediu para enviar para você as resoluções, pode ser a foto, tranquilo, né? Do caderno ou da folha que você resolveu? Não, eu não pedi para vocês me enviarem, não, Éder. Esse não é para enviar, não? Não, é só porque quando você entra em tarefa, a tarefa, ela precisa, lá o próprio programa indica de que você precisaria estar encaminhando ela num período. E aí esse período é um período que trava para você. Você pode observar que eu coloquei lá no final do período lá, né? de dezembro. Por quê? Porque se eu colocar um período muito curto, você não consegue nem ver qual que é a tarefa mais. Ah, tá. Beleza. Essa daí não tem que me entregar, não. É só para vocês fazerem mesmo, para a gente ir praticando. Tá tranquilo. Tá bom? Agora, Beleza. eu gostaria... Beleza, então, eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte aqui. Eu posso selecionar, fazer duas coisas, então, duas perguntas. Vamos responder a primeira, então, vocês respondem no chat aí. Eu posso... a primeira coisa, eu posso fazer a sugestão dos exercícios para nota de uma vez em sequências? Ou não? Aí é para o grupo. Aí esse vai ser para nota. Ou vocês querem fazer mais alguns ainda? Podem se manifestar no chat. O Éder disse que ainda não. Mais alguém? Tá. Peraí que... Não, acho que em geral a maioria está querendo fazer mais alguns, né? Não é isso? Eu também o quê? Eu também não? Eu não vi quem que colocou eu também aqui, porque vai aparecendo um monte aqui. Acho cedo. Não, em geral... sim, foi a Mariana, desculpa. Também não, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou passar ainda para nota, não. Valendo nota ainda não. Eu vou marcar mais alguns. Amanhã eu mando para vocês a resolução minha,
e seleciono mais alguns daqueles lá, mas alguns, assim, uns 7, 8 só. E aí vocês vão tentar fazer. E aí, por exemplo, como o Gabriel tinha mencionado lá no começo que estava com uma certa dificuldade entre um descolamento entre a teoria, e depois ele mesmo comentou assim, um pouquinho enferrujado, e aí vocês verificam se vocês estão acompanhando ou não. E aí, na hora que vocês falaram para mim assim, olha, vamos fazer os exercícios para nota. Aí nós fazemos. Tá bom? Não tem pressa, não. Lembre-se que o objetivo maior é a aprendizagem, e não a nota. A nota virá a hora que vocês falarem para mim assim, nós já entendemos. Beleza, então está na hora de fazer. Ok? Outro ponto. Eu posso já sugerir os vídeos de séries para vocês irem assistindo ou não. Agora, a manifestação será apenas em relação à sugestão do vídeo de séries. Vamos lá. Então, o Leonardo já colocou aqui, sugerir assim, pode sugerir, o Sebastião. Então, para colocar a questão dos vídeos, muito provavelmente, em algum vídeo eu vou colocar, por exemplo, qual o ponto que eu quero que vocês se dediquem. Por quê? Provavelmente os vídeos estarão sendo muito mais amplos do que o que eu gostaria que vocês se atessem. Por exemplo, inicialmente para a próxima semana, eu quero explorar séries geométricas, séries telescópicas. Provavelmente, os vídeos deles podem, por exemplo, em técnicas, os métodos para você avaliar se uma série converge ou diverge. Aí vem o método da integral, da comparação, da raiz, da razão. E eu não quero que vocês olhem para isso na próxima semana. Nós só vamos olhar para a série geométrica e, quando muito, para séries telescópicas. E aí, então, provavelmente, eu devo escrever para vocês. Assistam o vídeo, e aí eu vou colocar o intervalo do vídeo que eu quero que vocês prestem atenção. Por exemplo, do 10º minuto até o 20º minuto. Tá bom? Só para que vocês não se percam e fiquem assistindo o vídeo inteiro e depois falam assim, nossa, tá muito complicado. Não, nada disso, tá bom? Então, quando vocês olharem lá, eu vou estar indicando o intervalo do vídeo, o intervalo de tempo do vídeo que eu quero que vocês tenham atenção. Tá bom? Vai ficar bem direcionado. Então, ficamos assim, por aqui, e amanhã já deve estar disponível essa aula de hoje, lá no CIGA, e a minha resolução, a resolução minha, que vocês podem comparar com a resolução da Maria Cláudia, né? Pode ser que haja uma distorção, um pouquinho ou outra, entre a minha e a dela, pode ser que a minha também esteja errada, pode ser que a dela esteja, e aí nós vamos discutindo aqui, ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então ficamos por aqui, agradeço muito a presença de quem esteve aqui na aula, gostaria que depois vocês repassassem o Tober aí, pudesse repassar o Thales, acho que ficou de fora ainda quem mais, o Tober e eu não lembro quem mais que ficou. Acho que foi o Thales e o Clisman. É o Thales e o Clisman. E aí depois se vocês puderem dar uma repassada para eles aí, o que foi de... Mas eles vão poder assistir a aula também, né? E aí, agradeço muito. Eu espero que vocês estejam gostando. Se de repente o formato que eu estou adotando estiver ruim ou tiver vocês não estão acompanhando, eu espero que vocês tá com vergonha de me falar aqui no chat, não tem problema. Me fala lá no particular, lá no grupo, lá no WhatsApp, né? Tem lá o meu número lá, manda e faz comentário. Se a crítica for construtiva, não fiquem preocupados que eu não vou levar a mal, não, tá bom? Mas pontuem. Olha, tá ficando muito corrido, tá ficando... acho que aqui a gente precisa aprender, não precisa disparar a galopar, não. O objetivo não é esse. Mas eu preciso que vocês tenham feedback, porque senão eu vou achar que vocês estão acompanhando e, de repente, estão falando das coisas, tá bom?
Então vamos devagar. Se vocês estiverem dando sinal verde para mim, eu vou continuando. Ok? Então, boa noite para todos vocês, uma boa semana e ótimo período de estudo para todos vocês. Até a próxima aula. Tchau.